Lucas, capítulo 1. Começamos ontem, no Vida com Deus, a meditação das Escrituras em Lucas. Você sabia que Lucas, quando escreve, ele escreve pensando nos gregos? E quando ele escreve pensando nos gregos, ele vai apresentar Jesus como filho do homem. Você sabe por quê? Porque os gregos tinham, e ainda têm, o homem como centro. Então, Lucas vai mostrar que Jesus é um homem perfeito, um homem imaculado que veio para nos resgatar e de nos transformar. E a história de Lucas ela é extraordinária como todos os evangelhos, e a história de Lucas começa literalmente com um milagre, 2 grandes milagres da parte de Deus. Sabe por quê? Porque todo o evangelho é poder de Deus. Vamos repetir? Todo o evangelho é poder de Deus. E ele arranca desta maneira tão extraordinária. Ele vai contar 2 histórias de um casal irrepreensível, diz. Zacarias era um sacerdote, Isabel era uma mulher de Deus, e a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis. Os irrepreensíveis passam por lutas e tribulações. E diz assim, porém, ela era estéril. Uma mulher avançada de dias, e ela era estéril. Então veja lá no versículo 13 do capítulo 1, o que o anjo do Senhor vai falar para Zacarias. Zacarias está num momento muito importante, ele está apresentando oferendas ao Senhor, incensário ao Senhor. Então era um momento muito sublime na vida de Zacarias, um sacerdote. Ele estava num momento auge em sua vida ministerial. E aí então o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Você crê que Deus ouve sua oração? Meu Deus! Então, se Deus ouve a sua oração, quanto que nós oramos, né? A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante dos homens, do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Volte um pouco a sua Bíblia, queridos, peguem lá, por favor, Malaquias, rapidinho. No último capítulo de Malaquias, capítulo 4, que tinha sido escrito, queridos, aproximadamente 400 anos desse episódio. E veja o que diz o versículo 5 de Malaquias. Diz assim, e eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e converterá o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O último versículo do Antigo Testamento, Deus traz uma promessa extraordinária. Deus ama a família, Deus ama a relação familiar. Ele diz, o Senhor virá no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E agora, 400 anos se passam, um sacerdote que com certeza sabia esse texto de decor, ele escuta, ele converterá muitos dos filhos de Israel e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Ele vai ser o prepulsor do Messias. João Batista é o maior de todos os profetas, nascido de uma mulher. Isso nos ensina algo extraordinário, queridos, que quando você vive em comunhão e em santidade com Deus, por maior que sejam as suas lutas, aliás, quanto maior for a sua luta, maior será a sua honra. Tanto é que ela depois vai falar que quando ela fica grávida, ela fica 5 meses isolada. E ela diz assim, o Senhor tirou a vergonha de mim. Naquela época, uma mulher estéril era uma vergonha. Os dias são outros. Pois bem, e diante de uma maravilhosa promessa que Deus dá a este homem, versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo, homens comigo, como terei certeza disso? Vamos lá, tem homem aqui, gente? Como terei certeza disso? Pois eu sou velho, a minha mulher
também já de idade avançada. Homem gentil, né? Mulher de idade avançada, ele é velho. Pois bem, até com o anjo o cara é gentil. Pois bem, o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. O evangelho é uma boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou em minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Um sacerdote que não pode falar? Um sacerdote que fica 9 meses, literalmente, sem voz, porque simplesmente não creu na promessa de Deus, porque simplesmente não creu no sobrenatural de Deus, porque simplesmente foi um homem incrédulo neste contexto. Mas aí, queridos, o mesmo anjo aparece a uma donzela, a uma jovem, e diz assim no versículo 28, aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Não foi a mesma expressão que o Senhor falou? Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoado por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, Maria disse ao anjo: mulheres comigo, como será isso? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, porque isso também, entre o santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo esta já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Comigo, igreja, porque para Deus... Então Maria disse: mulheres, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo. Queridos, eu acho extraordinário 2 histórias. A primeira de um casal de avançada de idade, irrepreensíveis no Senhor, e ela era estéril. E o Senhor fala a um sacerdote que a sua esposa ficaria grávida, e ele questiona, mas é um questionamento duvidoso, incrédulo, ao passo que uma jovem que em tese não tem tanta lastro com Deus, de vida com Deus, em tese, escuta a saudação do anjo, de uma promessa grandiosa e maior inclusive, e ela questiona, mas não é um questionamento com toda certeza, eu posso inferir aqui no texto, de dúvida, mas de perguntar ao Senhor como se dará, porque ela de fato era virgem, e ela então crê na promessa do Senhor a ponto de dizer: faça com a tua serva o que o Senhor quer. Eu queria deixar essa reflexão no seu coração. Quantos de nós temos tanto tempo de igreja e somos homens incrédulos? Quantos de nós nos tornamos religiosos diante da sublimidade do poder de Deus? O Evangelho, diga comigo, é poder de Deus. Mais uma vez, o Evangelho é poder de Deus. Não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é de poder em poder, de fé em fé. Se você tirar o poder da Bíblia, não existe Bíblia. Se você tirar o sobrenatural da Bíblia, não existe Bíblia. De Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22, toda a Bíblia é permeada do sobrenatural de Deus, porque Deus cria as leis físicas para estabelecerem nortes e paradigmas ao homem, e Ele quebra estas leis para mostrar que Ele é Deus a despeito de qualquer coisa. Ele está muito acima da sua própria criação. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu concluo perguntando a você: você está mais com o coração de Maria, crente, que escuta as promessas de Deus e diz: faça
da tua vontade, faça do seu querer, dos teus desígnios na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Ou você está como mais Zacarias, que não poucas vezes é incrédulo, é um racional que perde a sensibilidade do Espírito. A racionalidade é bênção, queridos. Deus nos fez seres cognitivos, inteligentes, e eu louvo a Deus pela a capacidade que Deus deu ao ser humano de inteligência. Mas a fé, como diz Agostinho, ele diz que a razão caminha junto, e chega uma hora que a razão entrega o bastão para a fé e a fé continua. Você é chamado para viver por fé, não por vista. Nós somos conclamados para viver não segundo as circunstâncias humanas, mas segundo as promessas de Deus. E por isso, meus amados, quanto mais você aprender a meditar nesta palavra e se alimentar da palavra de Deus, mais você se tornará uma pessoa fervorosa, um jovem fidedigno, uma mulher destemida, um homem ousado na presença de Deus, porque você crê no poder daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.